Pessoal, aqui é Daniel Ribeiro, estou trazendo para vocês o segundo episódio dessa série de tutoriais, na verdade esse curso de Symfony, né, que eu me propus a criar para vocês, tá? Bom, no vídeo passado a gente viu um pouco sobre a instalação, a estrutura de diretórios e os bundles, né? Então a gente já tem mais ou menos aquela estrutura básica funcionando, esse exemplo básico aqui do Welcome, que vem pronto com o Symfony. E agora a gente vai de fato passar para uma segunda etapa, que seria uma etapa um pouco mais prática nesse curso, que é a parte de rotas, controllers e templates. Então a gente hoje vai construir uma página de fato e ver qual que é o processo, pelo menos o processo básico inicial, né, de como criar uma página simples no Symfony. Depois a gente mais pra frente vai ver as eventuais mudanças desse processo e as melhorias desse processo, né, mas por enquanto a gente vai ver isso aí. Bom, então vamos abrir o código aqui que eu tinha no último vídeo. Só um minutinho aqui que eu esqueci de colocar o timer. Tá, vamos lá. Bom, a gente tinha criado um bundle chamado LearnSF, né? A gente pode ver que tinha um default controller aqui. E se não me engano, a gente tinha uma rota que já estava mostrando essa tela, né? Então a gente era em hello barra o nome, no caso. Vamos ver aqui. Isso, estava mostrando um hello Daniel ali. Tá. Bom, hoje a gente vai construir uma nova rota e a gente vai construir um novo controller também para configurar uma nova página aí do Symfony, tá, pessoal? Então vamos supor aqui que a gente queira criar uma página qualquer, né? Vamos colocar um exemplo aqui de about, né? Vamos dizer que a gente quer uma página que fale sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa, enfim. Tá? Então o primeiro passo seria criar um controller. A gente tem a facilidade no Symfony de usar o console para gerar várias coisas que são básicas. Mais à frente vocês vão ver que isso vai acabar não sendo muito prático, vai ser mais fácil criar as coisas realmente na mão, copiando e colando, aquele processo básico. Mas nesse início dá pra gente aproveitar bastante desses geradores, né, do console. Então vocês podem ver que tem esse Generate Controller aqui, que é o cara que a gente vai utilizar. Então, app console generate controller. Ele vai perguntar aqui, bom, toda a página e seções da página são renderizadas por um controller. Esse comando ajuda a gerar esses controllers mais facilmente, né? Então a gente precisa dar um nome para o controller. E aí, para dar um nome para o controller, a gente precisa utilizar essa anotação, que é o atalho, que ele está falando aqui, que é quase como uma anotação, uma convenção do Symfony, né? Onde vai o nome do bundle na frente e o nome do controller depois, sem o sufixo. O nome do bundle, se não me engano, era LearnSF e aí blog bundle. Porque a gente estava se propondo a criar um blog. Então vamos continuar com esse exemplo da página sobre, por enquanto, porque nos próximos capítulos a gente vai de fato começar a construir essa aplicação, esse blog para mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá, LearnSF blog bundle, que era o nome do nosso bundle, about. Aí ele vai me perguntar qual formato de configuração você quer usar para as rotas. Bom, a gente já colocou aqui o padrão de rotas XML. Então vamos manter XML. E o formato do template, evidentemente, Twig, né? Aqui é o padrão, então a gente pode simplesmente dar um Enter. Aqui ele vai me perguntar, ele vai me dizer, em vez de começar com um controller branco, você pode adicionar ações já, né? Que são os actions. Um action, na realidade, o que significa? Significa uma rota que vai ser mapeada para aquele controller para um action específico, né? Então vamos colocar um action aqui. Ele está me dizendo que todos os actions têm que estar com o sufixo action. Tudo bem, então vamos lá. About action. Vamos colocar assim que fica mais fácil, né? Beleza, e ele vai me dizer que a rota do action vai ser /about. Tudo bem, pode ser. E o template é esse mesmo que a gente quer. Quer gerar mais rota? Não. Confirma a geração? Confirma. Tá? Então, ele gerou o código, vamos ver aqui o que ele fez. Bom, nossa rota, vocês podem ver que ele deu uma mexida aqui nesse arquivo de rotas, né? Ele mexeu um pouco aqui na tabulação e tudo mais. Eu particularmente não gosto muito disso, por isso que eu não... Esse é um dos motivos pelos quais eu não utilizo esses geradores. Enfim, a gente vai só dar uma organizada aqui. Tá, então ele gerou essa rota aqui, ó. Vocês podem ver que a rota ela é composta por um ID,
e um pattern, né? O ID é só um ID único, uma identificação, uma chave. Isso aqui a gente pode inclusive seguir o padrão que a gente estava usando, que era o nome da, entre aspas, o nome da empresa, né? O nosso vendor, o bundle, blog e a página, about. Aí fica um pouco mais fácil depois da gente achar essas rotas lá. E mais sensível também para a gente entender quando a gente está trabalhando nos templates e tal. E aí a gente tem que passar aqui qual que é o default controller, né? Aqui, na verdade, a gente coloca aqui o controller para essa rota, é esse cara aqui, about e about. Aqui, como o comando lá nos falou, a gente não precisa colocar o prefixo action, o sufixo action aqui, né? Mais pra frente a gente vai ver que num caso específico a gente vai precisar usar, mas por enquanto isso aqui é o suficiente. A gente pode testar para ver se essa rota está sendo mapeada também usando o console, tá? Então vamos usar o console aqui para fazer um router debug. Esse é o debug do router do Symfony, ele vai trazer todas as rotas. Essas rotas aqui são as rotas do profiler, da barra de debugging e tudo mais. Esses aqui são as rotas do bundle demo que veio com o Symfony. E essas aqui são as duas, né? Então, como eu disse lá, a gente pode colocar esse ID, a gente pode facilitar o nosso debugging de rotas, né? A gente coloca learn SF e aí ele vai trazer só as rotas que a gente tem na nossa aplicação. Isso é bem bacana. Bom, vamos ver se essa rota funciona de fato. Ah, não. Primeiro, antes de ver se funciona, a gente vai mostrar aqui o controller que ele criou, né? Então ele criou um about controller. Esse about controller ele tem um about action, nada demais. Então ele é só isso. E a gente pode ver aqui pelo meu plugin do Symfony do PHP Storm que ele já criou um template também. Então se eu clicar aqui a gente vai ver que ele está localizado na pasta about, que seria o controller, e o nome do template é o nome do action, about.html.twig. Essa convenção ela não precisa necessariamente ser assim, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão ali que o gerador utilizou, mas a gente pode dar o nome do template que a gente quiser, até porque a gente vai chamar ele aqui na hora de renderizar. Existem outras formas de renderizar, depois eu vou mostrar, mas a gente vai fazer da forma mais simples, tá? Então vamos ver se esse negócio funciona. A gente vai entrar aqui em About. Primeira coisa que ele vai mostrar aqui, um erro 500, né? Vocês podem ver aqui o 500. E ele vai me dizer, o controller precisa retornar uma resposta. Foi dado um null. Você esqueceu de adicionar um return em algum lugar? De fato a gente esqueceu, né? Na verdade a gente esqueceu, eu esqueci propositalmente que eu queria mostrar o erro, mas a gente esqueceu. Então a gente pode simplesmente aqui fazer um return new response. Esse response aqui é do HTTP Foundation, que é o pacote de requisição e request e response do Symfony. A gente retorna um response. A gente pode colocar aqui um HTML. Isso aqui é uma prática horrível, tá, pessoal? Não utilizem isso aqui, é só a nível de exemplo. About. Tá, então a gente vem aqui, coloca um status code 200 e tá tudo certo. Vamos voltar lá. E aí vocês têm aqui... Desculpa. Vocês têm aqui o about, né, que é o que a gente criou lá na resposta. E o resultado aqui é 200, tá? Ó. Bom, como é que a gente faz agora para renderizar esse template aqui, né? Porque não faz sentido a gente fazer isso aqui. A gente quer trazer um template. Bom, o Symfony, a gente está estendendo o controller básico aqui. E esse controller ele tem vários métodos comuns. Um desses métodos é o render. Esse render aqui é um método bem útil, que a gente simplesmente passa o nome do template e ele já retorna uma resposta com a renderizada, com o conteúdo do template renderizado, né? Então, para mostrar para vocês como é que isso funciona, eu vou fazer assim, ó, return diz render. Aí ele vai me pedir a view. Como eu tenho o plugin do Symfony, eu posso procurar o meu template aqui. Vocês vão ver que ele vai seguir esse padrão, arroba. Aí a gente vai colocar aqui o nome do bundle, Learn SF Blog Bundle. E aí vocês veem que a gente só tem dois templates aqui, que são os básicos que a gente tinha criado no primeiro episódio, no episódio anterior, e esse About que a gente criou agora. Então é esse mesmo que eu quero. Inclusive com esse plugin eu posso navegar até lá, dali, né? Então vamos voltar e vamos atualizar. Então fechou. Esse é o template que a gente tem, vocês podem ver que
Aqui, de fato, welcome to the about page. Vamos colocar aqui, hey guys. Só para mostrar. Tá, pessoal? Isso aqui, então, funciona perfeitamente. Bom, quais são as outras formas que a gente tem na verdade, só para finalizar esse trecho, isso é uma página no Symfony, tá? A gente conseguiu configurar uma página, a gente criou um controller, um action e um template. Não tem mais o que fazer aqui, tá? A gente vai tirar esse use que não está sendo utilizado. E agora o que eu vou fazer? Vou mostrar formas alternativas da gente trazer essas páginas, né? Vamos entrar na documentação do Symfony e vamos acessar o Symfony Routing. Só um minutinho. Tá. Bom, aqui a gente tem basicamente uma documentação do que seriam as rotas, tudo mais. E a gente pode ver aqui em algum lugar que... Vamos ver... Acho que aqui no sumário vai ter annotations. Ah, sim. É no Framework Extra Bundle. Bom, a gente está aqui na página de configuração, na documentação do Framework Extra Bundle, né? E a gente pode ver que aqui, esse Framework Extra Bundle, ele vem com o Standard Edition, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui no App Kernel que o Sense Framework Extra Bundle está aqui. Então a gente vai entrar aqui na documentação e vai ver que com esse bundle configurado, a gente pode utilizar os annotations para definir rotas e para definir templates. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir uma rota com annotations. Vamos copiar isso aqui. Copiar isso aqui direito. Copiar. Aí a gente vem aqui no About Controller e joga esse annotation aqui. E a gente precisa do use para a library de annotation reconhecer que a gente está chamando esse cara. Para ver se isso funciona de fato, a gente vai comentar essa nossa rota XML que a gente tem e vai colocar o mesmo padrão que a gente tinha, né, para essa rota. Então, about, sem requirements, não tem nada demais, é só essa rota. Então, vamos ver se isso aqui de fato funciona. Não, vamos ver o que aconteceu aqui. Provavelmente a gente vai ter que... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Sim. A gente precisa ativar essas rotas através do annotation, né? Isso aqui é uma coisa que eu tinha esquecido. Então a gente precisa ir lá no nosso routing, app config routing, que inclusive o Symfony mexeu automaticamente pra gente quando a gente criou o bundle. E a gente vai dizer assim, ó, colega, cria pra gente essa rota com o tipo annotation, né? Então, vamos botar aqui, por exemplo, learn Symfony blog about. Aí a gente vai usar aqui o learn Symfony blog. Vamos chamar o controller, né? Learn Symfony blog bundle controller about controller. E o tipo é annotation. E aí vocês podem ver que isso já funciona. Então, particularmente, isso é uma forma um pouco mais fácil de fazer a configuração de rotas. Eu, particularmente, não sou muito fã disso, tá? Eu prefiro manter as rotas no XML, elas ficam mais organizadas, eu consigo ter um local centralizado para ver essas rotas, né? E vamos ver se o nosso router debug funciona. Vocês podem ver que, por algum motivo... não, é porque a gente colocou o nome errado ali, tá certo. Ele vai mostrar pra gente igual porque as rotas estão configuradas da mesma forma, tá? Bom, e aí qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é a gente não precisar mais fazer a chamada para o render, né? Também existe um annotation para templates. Então vamos ver aqui, Symfony Template. Aí a gente vai ver aqui que em algum momento a annotation, pelo menos era para ter aqui nessa página, não sei se vai ser aqui.
Vamos procurar aqui rapidão. Symfony Template Annotation. Pronto, achamos. Também faz parte do Stencil Extra Bundle, vocês vão ver aqui muita coisa relacionada a annotations e essas utilidades, né? Então aqui a gente também pode copiar esse annotation aqui e falar para esse action que ele vai ser um template. Se a gente colocar simplesmente assim, inclusive a gente pode ir lá e vamos mudar o nome desse template para underline para ele não encontrar mais. E opa, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, sim. Aqui o que ele está dizendo, né? A anotação template no método aboutAction não foi importada. Você esqueceu de usar de colocar o use statement para essa anotação? Sim, esqueci. Então vamos copiar esse cara aqui. Essa é uma coisa muito interessante do Symfony, né? As mensagens de erro são muito significativas. Dificilmente vocês vão ficar sem um feedback positivo aí do framework para erros, tá? Então, use template. Vamos lá. E ele vai atualizar. Só que aqui o que acontece? Unable to find template. Por que ele foi unable to find? Porque a gente renomeou esse maluco, né? Então eu vou tirar essa chamada aqui, vou atualizar, vai continuar com o mesmo erro. Na verdade não, né? Porque ele vai me reclamar que não retorna uma resposta. E aí eu preciso vir aqui, só um minutinho. Vamos fazer um return e aí a gente vai retornar um array vazio. Pronto. Beleza, então o que acontece? Quando a gente tem um template sendo setado via annotations, a gente precisa retornar também. Só que no caso aqui a gente vai só retornar um array que vai conter as variáveis que a gente vai utilizar no template. A gente não falou sobre variáveis ainda, a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho, porque no próximo episódio talvez a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Então a gente retorna um array vazio e ele está me reclamando que ele não achou. Bom, isso é porque a gente botou um underscore aqui na frente, então vamos tirar esse underscore. E o template está aí, né? Então fica essa coisa mais simples. De novo, eu particularmente não gosto disso, eu prefiro da chamada, a chamada do método render. Inclusive depois vocês vão ver mais pra frente, que a gente vai mais pra frente, realmente, bem quando a gente for ver os conceitos um pouco mais avançados de Symfony, a gente vai definir os controllers como serviços. E aí a gente não vai mais estender esse controller. Então a gente não vai ter aqueles métodos render, generate URL, esses métodos comuns. Então nós vamos ter que encontrar outras formas de fazer esses caras funcionarem, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as variáveis. O que são as variáveis? Bom, a gente pode retornar aqui uma variável, por exemplo, que pode ser a data, o momento que o cara está acessando ali, né? Vamos colocar aqui então, now vai ser igual a new date time. Now. Opa, tem um ponto e vírgula aqui. Tá? Com isso a gente pode utilizar essa variável now lá no Twig. Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar vamos utilizar aqui sei lá, um span, tanto faz. Para chamar uma variável no Twig, a gente usa essa anotação aqui, né, duas chaves, né, abertas e duas chaves fechadas. Aí aqui a gente vai chamar a variável. Now. Vocês podem ver que a minha ideia já autocompleta também. Vamos deixar assim só para ver o que vai acontecer e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Primeiro, object of class datetime could not be converted to string, ou seja, ele não entende como transformar esse now, que é um datetime, em string. O legal do Twig é que a gente tem várias funções auxiliares, né, helpers. Então a gente pode colocar Twig date e aí vocês vão ver que tem uma função para lidar com objetos datetime. Inclusive a gente pode fazer a formatação da data. Então a gente coloca aqui date, inclusive meu PHP Storm já também autocompleta essas funções. Eu quero o date e eu quero no formato dia, mês e ano, formato brasileiro. Então vamos lá.
O que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode mudar o formato. Trazer as horas também, a data e tudo mais. Então isso aqui é bem útil, né, pessoal? Mais pra frente a gente vai ver nos próximos episódios como trabalhar com mais funções Twig, como trabalhar com extensões Twig também. Mas nesse episódio a gente vai ficando por aqui, especialmente porque a gente já chegou num tempo bem bacana aí pro vídeo, para não ficar muito pesado, né? Espero que esse episódio tenha sido útil para vocês, para aprenderem a trabalhar com páginas, criarem páginas, rotas, templates, mapearem esses caras, né? E a gente fica então esperando aí mais talvez uma semaninha pro próximo tutorial, onde a gente vai aprofundar mais nisso aí, tá, pessoal? Agradeço pela participação, não esqueçam de se inscrever no canal para dar o apoio, me seguir no Twitter também, e fique atento aí para a próxima atualização, valeu? Um abraço!